Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Esse que é o primeiro Toque Consciente de Cuiabá em 2022. A gente abrindo aqui com chave de ouro, né? Falando sobre propósito maior. Esse que é o primeiro toque de propósito de uma trilha. Nós teremos 3 toques falando sobre propósito e hoje a gente abre com chave de ouro, com speakers maravilhosos que logo eu vou apresentar para vocês. Mas antes da gente começar, eu gostaria de apresentar um tiquinho do que é esse movimento capitalismo consciente que promove esses talks conscientes para vocês. A gente construiu um modelo de capitalismo que não se preocupa com os recursos naturais, que não observa os problemas da desigualdade social. O modelo econômico atual, ele nos trouxe para uma situação de crise, uma crise social, desigualdade, pobreza, falta de conexão com o coletivo, uma crise ambiental, energética, hídrica e de perda de biodiversidade. As empresas não podem deixar essa agenda de lado. O governo e as organizações da sociedade civil não vão conseguir fazer a diferença sem o amparo do mundo dos negócios. Existe uma nova consciência que conecta tudo e percebe que o meio ambiente é o equilíbrio fundamental. E que o objetivo deve ser o bem-estar social de toda a humanidade, de todas as formas de vida do planeta. O capitalismo consciente é fundamental, porque ele agrega pessoas que estão utilizando os valores ESG dentro das suas empresas. É nessa rede que somos impactados por exemplos e inspirações para aplicar esses valores. E são os pilares do capitalismo consciente que ajudam essa transição a acontecer. O capitalismo consciente é baseado no capitalismo para todos os stakeholders. Temos o papel fundamental de mostrar que apenas os negócios conscientes geram riqueza e bem-estar para todas as partes envolvidas. É urgente se transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, baseado nos pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades. Isso não se faz sozinho. Precisamos que você, as lideranças e as empresas estejam conosco. Que ótimo! E para a gente começar, né, abrir com chave de ouro, né, falando um pouquinho aí daquilo que nos inspira, que é esse instituto maravilhoso. E eu quero dar aqui algumas diretrizes para bom administração aqui do nosso evento, que como vocês estão vendo aqui, todo mundo com telinha aberta, todo mundo vai poder participar. Deixem as suas dúvidas no chat, tá? Que nós vamos estar mediando esse chat. Nós temos aqui pessoas que estão, todos que vocês estão vendo com essa telinha laranjadinha aqui, ó, são pessoas que fazem parte do Conselho do Capitalismo Consciente e eles estão me ajudando aqui na organização. Então, deixa suas dúvidas que no final, né, do evento de hoje, a gente vai estar respondendo, eu vou estar passando aqui para os palestrantes para que eles possam estar respondendo para vocês. Tá certo? Eu peço que vocês mantenham o áudio de vocês desligado, tá? Só o áudio, para que não interfira aqui na nossa comunicação, por favor, ao longo de todo o evento, e só abram aí no momento de fazer alguma pergunta, né, de realmente conversar. Vocês vão poder conversar com os speakers. Se você não quiser deixar sua mensagem no chat, você vai poder fazer essa pergunta ao vivo, ok? E para a gente dar aí o pontapé inicial, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos speakers, nossos palestrantes da noite de hoje, para falar aí sobre propósito maior. Né? Eu estou aqui com o Daniel Matos, que é diretor executivo do Grupo Matos, Álvaro de Carvalho, que é o diretor da Sou Propaganda, e o Weber Capistrano. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que vocês apresentassem um pouquinho aí de como que é a atuação de vocês no mercado. Pode começar por você, Daniel, por favor. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Obrigado, Karine. Obrigado, Luiz e todo o time aí do Capitalismo Consciente Cuiabá. É um prazer aqui estar participando dessa live com vocês.
Bom, sou o diretor executivo do Grupo Matos, hoje franquia o Boticário, Quem Diz Perenice aqui na nossa região, e também detentor de outras marcas como Instituto Uno e Salão de Beleza Soberana. Bom, a gente tem 41 anos de história, a empresa começou com os meus pais, já estamos aí na segunda geração, mas na terceira gestão de liderança, né? Então, tem bastante coisa que já passou por debaixo dessa ponte e falar desse assunto para a gente é sempre um grande prazer. Obrigada, Daniel. Álvaro, com você. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, carinho, todo o pessoal do Instituto Capitalismo Consciente. É um tema que comove a gente, né? Imagino que a maioria do pessoal que está assistindo a gente aqui, eu até estou vendo alguns que eu conheço e sei que são extremamente comprometidos e motivados com isso. Eu sou publicitário, por essência, acho que eu não escolhi a profissão, acho que acabei sendo escolhido pela profissão e atuo com algumas outras atividades assim. Eu não tenho horas vagas, né? Então, no preenchimento das horas, a sua empresa que tem 17 anos, ela foi fundada aqui em Cuiabá e hoje ela atua com marcas assim, no Brasil inteiro, algumas empresas multinacionais, algumas marcas, e uma característica muito interessante de praticamente todas elas é o comprometimento com as sociedades, com o meio onde elas se relacionam, e para a gente é um aprendizado muito grande em relação a isso. Então, acho que essa é a essência e a base do nosso principal negócio. Obrigada, Álvaro. Heber, se apresenta aí esse seu vasto currículo. Boa noite, pessoal. Um prazer grande estar com vocês aqui. É uma satisfação muito grande participar desse grande, importante movimento, né, que traz a consciência nossa sobre como pensar no amanhã de um modo diferente, né? Nós somos aí uma empresa chamada Central CM, uma empresa que atua no mercado de consultoria de planejamento e inteligência de mercado, e já são mais de 20 anos que a gente está trabalhando aí em prol de empreendedores, né? Eu gosto muito de estar perto de empreendedores, de desafios, e isso é uma pegada que a gente, desde pequeno, a gente vem acompanhando aí várias cases, várias situações. Então, é uma empresa muito focada e comprometida com desenvolver os empreendedores, né? Eu gosto muito dessa palavra empreendedorismo, porque ela traz a pegada da inovação, da criatividade. Então, é uma empresa que a gente se realiza estando com ela. Então, a Central CM é uma empresa que tem uma equipe de colaboradores aí que, juntos e parceiros, nós já estamos aí contribuindo um tempinho já no mercado local. Obrigada, Heber. Pessoal, então, para a gente começar aqui os nossos debates desse talk, né, trazer aqui temas para os nossos speakers estarem falando, eu gostaria de lembrar vocês que esse é o primeiro talk de uma trilha falando sobre propósito, e hoje o nosso objetivo é trazer a história desses três líderes de sucesso no mercado mato-grossense, como é que eles se descobriram o seu propósito, por que eles seguem esse propósito, né? O que os faz motivados a seguir esse propósito. E no próximo talk a gente vai falar um pouco mais das ações práticas, e no outro, como é que a gente pode engajar toda a empresa nesse propósito. Então, vocês veem que vai ser aí uma trilha de desenvolvimento sobre propósito, então continuem nos acompanhando, continuem se inscrevendo nos próximos talks, para que vocês possam estar se desenvolvendo conosco. E nesse primeiro talk a gente vai falar sobre propósito nas empresas. Por que o propósito maior pode ajudar o seu negócio a crescer? E para a gente começar, o meu primeiro questionamento que eu quero trazer aqui para o nosso debate é como vocês descobriram esse propósito, né? Como é que foi essa história, essa trajetória? Porque todo mundo todo líder que lançou-se, né, nessa busca por um propósito tem uma história, né? Tem um caminho que seguiu para descobrir. Ninguém acorda do dia para a noite, pronto, já sei o meu propósito, já sei o que vai seguir na minha empresa, o que vai motivar, o que vai fazer com que eu pense em todos que estão andando em conjunto aí com o negócio, né? Então, qual foi essa história? Primeiro, eu quero que vocês falem aí qual é o propósito de vocês,
Como que foi essa história de descoberta, né? E o que despertou o interesse de ter um propósito? Eu queria começar aí com o Daniel. Bom, gente, vamos lá. Hoje o propósito do Grupo Matos é agregar valor para melhorar o mundo, né? Mas hoje quando a gente fala assim de uma empresa que está nascendo para já criar um propósito, acho que é bastante complicado, né? Eu acredito muito que o propósito ele emerge, né? Então acho que o grande segredo acho que a gente perceber e escutar muito as pessoas que trabalham com a gente, porque nossas empresas são feitas pelas pessoas que lá estão. E quando a gente começa a ouvir e perguntar para as pessoas, poxa, o que te faz vir aqui acordar todo dia de manhã para vir para cá, né? Qual que é o que te motiva e tal? E aí você começa a perceber algumas similaridades de falas entre uma pessoa e outra, e ali você começa a ter uma visão um pouco mais clara de o que aquele grupo se inspira, né? E a partir daí você fala, poxa, acho que aqui a gente vai organizar um pouquinho melhor as ideias, mas já tenho aqui uma diretriz importante do propósito dessa organização. Acredito muito que as empresas elas são como um organismo vivo, assim, ela tem uma identidade própria, até supera os próprios fundadores, né? Então, para a gente que está na segunda geração, por exemplo, hoje o Grupo Matos, o CP Matos, vai muito além das minhas vontades pessoais, que hoje estou ali liderando um grupo, né, de quase 300 pessoas. Eu tenho que perceber o que a empresa diz e aí sim a gente atuar em cima disso. E essa sensibilidade, esse poder de escuta, acho que são fundamentais para levar essa empresa que tem uma identidade própria, que é uma empresa que a gente diz que tem alma, para o futuro. Então, para a gente que está na segunda geração e na terceira liderança, na verdade, meu pai faleceu, antes ele tocava o negócio sozinho, daí veio minha mãe junto com a minha tia, tocando o negócio juntos, e agora está eu, meu irmão e minha cunhada, Luciana, tocando o negócio. Então, apesar de cada um ter um estilo de liderança diferente, uma coisa a gente tem uma preocupação enorme, que é cuidar da essência. A essência a gente não pode mudar. Então, a gente já nasceu ali um negócio, meus pais tinham uma visão muito clara de que pensar numa organização olhando só para o lucro é uma coisa muito pequena. Então, isso eles tinham a visão há muito tempo atrás. E a gente vem, né, conduzindo o negócio dessa forma, com um olhar muito especial às pessoas, nosso estilo de liderança é totalmente humanizada e a gente vai captando aí o que a empresa está dizendo para a gente se posicionar. Então, nossa grande questão, assim como a gente chegou nesse último propósito que a gente desenhou, né, que é agregar valor para melhorar o mundo, foi nesse processo de escuta, olhar para as pessoas. Nosso negócio pessoal falava muito assim, o Grupo Matos tem um poder de transformação muito grande. As pessoas entram aqui de um jeito e saem de outro. A gente olha para as pessoas com um cuidado muito especial, muito diferente. Então, a gente, avaliando essa questão de transformação em pessoas, a gente entendeu que a gente, né, tem que pensar nisso sim, mas também dá para a gente ampliar um pouco a visão além das nossas fronteiras, né? Por isso a gente olha para o mundo. A gente acredita muito nesse propósito que seja inspiracional, né? Ninguém se inspira se você colocar um desafio ali de, meu desafio é ser, digamos, uma maior empresa de cosméticos, né? Poxa, o que isso desafia as pessoas, né? Às vezes não traz esse conceito de inspiracional mesmo, né? Então, acho que a gente, quando coloca um propósito que é maior, que abrange a nossa própria acho que as pessoas se sentem muito mais motivadas e engajadas. E para quem se pactua com aqueles mesmos valores, faz todo sentido ela fazer parte daquele grupo. Então, é isso que a gente faz. A gente procura as pessoas ali que têm uma essência e uma cultura parecida com a nossa, e aí a gente capacita ao longo do caminho e vai trilhando a nossa jornada. Mas, para mim, o propósito é isso, a gente conseguir traduzir o que a gente faz ouvindo as pessoas, identificando o que aquela organização que tem uma alma própria está nos dizendo. Então, a gente chegou assim no nosso propósito, que é agregar valor para melhorar o mundo. O propósito é traduzir
o que as pessoas estão falando para você. Eu acho que assim, eu fico até um pouco emocionada, porque assim, não é que é lindo, gente, isso é intenso, isso é extremamente importante nos dias atuais, né? Hoje a gente fala muito sobre ouvir o consumidor, mas quando a gente tem a capacidade de escuta ativa, isso não tem preço para o crescimento de uma organização. Daniel, fantástico, né? Então, assim, já é a primeira história aí, ó. Vamos colocar coraçãozinho nesse chat, porque é incrível, né? Extremamente, assim, motivador e inspiracional para todos nós. Álvaro, agora é sua vez. Conta aí um pouquinho da história, né? Do que motivou, né, o seu propósito, o propósito da sua empresa. Eu sei que você tem um propósito pessoal, né? Mas aí, e muito relevante, nas conversas com o Álvaro, assim, a gente fica até meio perdido de tantas iniciativas que ele tem. Mas, assim, o propósito aí da Soul Propaganda, como é que nasceu, como é que foi essa história, como é que despertou? Tipo, eu preciso de um propósito. Como é que foi isso? E curiosamente, o nome da empresa, que significa alma, né, veio até antes da gente descobrir na prática o que é. Normalmente, né, até vocês me chamam para a gente discutir a parte técnica, né, a parte de conceito, mas hoje vocês me deram o grande privilégio de eu ter o professor Eber aqui falando. Depois eu vou deixar isso para ele e eu vou tentar falar menos com o cérebro e mais com o coração em relação à definição de propósito, porque esse é um tema que humanamente até me mexe muito comigo. Acho que deve ter acontecido com muita gente, comigo não foi diferente. A gente foi criado num meio onde o significado de sucesso para o indivíduo é ter dinheiro, ter algum reconhecimento profissional, ser respeitado, né? E a gente isso acaba nos influenciando. Então, eu saí cedo de casa, segui o caminho do meu pai, que também é um cara muito ligado nessa parte desses conceitos, mas eu fui atrás desse dinheiro, ter essas condições de vida, né, que a gente almeja, principalmente quando a gente não tem isso, a gente acaba resumindo esse sucesso a algo material, né? Bom, saí de casa, trabalhava igual um doido e comecei a conseguir acumular patrimônio, algum dinheiro, alguma coisa. E nesse caminho, as coisas que mais me faziam falta era aquele contato, aquela relação com as pessoas que faziam bem para os ambientes, né? Que elas influíam com uma energia muito positiva, com uma ajuda muito verdadeira, né? E, curiosamente, aqueles ambientes onde havia aquela concorrência brutal, né? aquela voracidade em busca do dinheiro, aquilo me incomodava um pouco. Apesar de eu já estar ali, de certa forma, enturmado, mas aquilo não me fazia bem, sabe? É difícil até explicar, mas não era uma energia que me trazia paz, sabe? Eu tinha paz naqueles outros lugares. E aí foi, acho que, o primeiro ponto de reflexão, né? Não pode ser, o trabalho não pode ser só pelo dinheiro, pelo lucro. Chega uma hora que... né? E eu comecei a observar alguns amigos, alguns clientes naquela época que dedicaram a vida só ao trabalho e à obtenção de riqueza, a geração de riqueza indiscriminada, assim, a qualquer custo, e que eles, pessoalmente, eles não eram satisfeitos, eles não eram felizes, assim, né? Até ouvi uma frase uma vez que quando você tira o que o homem tem, ele é o que sobra, né? E esses caras me diziam que a gente via que sobrava muito pouco. E aí eles confidenciavam, já com seus 60, 70 anos, as frustrações de vida, a distância da família, as amizades que acabaram por conta de dinheiro, de um emprego que ele deu para o cara, para ajudar o cara. Enfim, tudo isso era muito mal resolvido. E acho que esse foi o primeiro ponto de reflexão. O dinheiro por quê? Né? Para quê? E a vida foi passando, né? E a juventude foi ficando para trás. E aí até algumas grandes biografias, né? Aquela do Jack Welch, né?
a do Abílio Diniz, a gente começou a ver que aqueles caras que a gente admirava de longe pelo que eles tinham, né, eles mesmos talvez não se admiravam tanto pelo que eles eram como pessoas, e eles estavam entendendo e buscando, naquele tempo que ainda lhes restava, dar propósito para a vida, né? E é até importante a gente definir propósito. Quem me ensinou isso há muito tempo, que eu não sabia, né, no mercado de propaganda, que na época que eu entrei, os atributos de gestão não eram muito claros, né? As agências achavam que isso era careta, né? E meu pai até me dizia muito o que era, e eu fui entendendo a importância disso para a empresa, para o negócio, além de trazer, de pensar processos, né, de pensar a gestão racional, mas também de trazer esses atributos mais valorosos para o negócio. E aí quem me ensinou foi até de um jeito meio bem didático até. Ele falou assim: Álvaro, porque eu confundia muito missão com propósito, né, nesse início. Não sei se era só eu, se algo de comum, se isso era algo comum para vocês que estavam ouvindo, mas aí eu ouvi que ele falou assim: Álvaro, para ficar muito claro para você, a missão dos aliados na Segunda Guerra era matar o Hitler, né? Essa era a missão deles, tem que derrubar o Hitler. Mas para quê? Para que matar o Hitler? Então, tinha que ter o propósito. O propósito era livrar o mundo do nazismo, da falta de humanidade. Então, esse era o propósito. O propósito era a paz, né? O propósito era algo muito maior, né? A visão, então, pô, imagina, tenta visualizar esse mundo na hora que isso acontecer. Então, o que vai acontecer? Pô, vai ser um mundo sem tanques, pessoas andando com segurança na rua, você dormindo sem precisar estar tão preocupado com a porta trancada, as pessoas tendo acesso à educação, a ter comida na mesa, né? Então, essa é a visão. A gente está vendo como vai ser. E os valores são ali os limites, né? Até onde a gente pode fazer. E para capitalismo consciente, limite é muito importante, né? Quando a gente fala desse tema. Então, essa base, esse nascimento do propósito, né? Que a missão nossa, né? Quando a gente estabeleceu, foi a primeira, era inspirar pessoas, né? Que pessoas? Todas aquelas que ele toca, né? O nosso cliente, o profissional que trabalha com a gente, o fornecedor, o cliente do nosso cliente, né? As pessoas que por onde nós passamos no caminho quando a gente vai para o trabalho. Então, a gente estabeleceu que essa era a nossa missão, né? Porque quando as pessoas inspiram, né? Que o ar, né, ela inspira, o ar vem, o oxigênio vai para a corrente sanguínea, né? Já reparou que quando a gente alguma coisa muito legal acontece, a gente inspira com força, né? A gente tem aquela sensação de bem-estar, né? Então, até fisiologicamente era essa nossa missão, mas o nosso propósito, né, nessa jornada, né, quando a gente começa a estudar filosofia, a gente começa a conhecer pessoas que de fato têm propósitos bem definidos, que de fato conseguem influir de forma muito positiva na vida dos outros, das sociedades, das comunidades. A gente estabeleceu que o nosso propósito tinha que ser colaborar com a evolução das pessoas e das sociedades, que as sociedades nada mais é do que o conjunto dessas pessoas convivendo, né, vivendo. Então, vai até muito de encontro com o que o Daniel também falou aí, né? Você vai ver que quando a gente começa a amadurecer na definição desse propósito, eles estão muito ligados a essa ajuda verdadeira, essa ajuda ao próximo, essa influência positiva, respeitando a individualidade, os indivíduos acima de tudo, né? Que são as pessoas. E isso, eu posso dizer que é a base dessa conduta não, empresarial, né? Mas até para concluir esse trecho, porque senão eu vou me estender demais, porque esse tema me emociona, porque o meu início como gestor foi um início muito racional, era um início muito de métricas, de indicadores, de KPIs, de tentar trazer isso para o mercado criativo, e vinha gente de fora querendo ver isso e tal. E aí a gente tem uma reunião que a gente faz com a nossa equipe que chama Convençou, né? E aí eu apresentava números, metas, resultados por equipe, e aquilo
aquilo não emocionava ninguém. Aqueles temas entravam no ouvido de um, saíam por outro, e eu ficava decepcionado, porque eu boto boa parte da minha atenção na observação do comportamento, né, do convencimento, da persuasão humana, né? E aí a gente chegou um ano, a gente resolveu mudar tudo, a gente jogar aquilo no lixo, aquele modelo, e o tema da nossa convenção foi assim: pessoas melhores são profissionais melhores. E aí todo mundo que a gente levou para falar, todo o foco da nossa convenção, e não só daquilo do nosso dia a dia, dos nossos dia a dias ali, foi para tentar aflorar esse lado humano, né? Tentar enxergar pessoas com propósito coincidente com o nosso, pessoas que vivem por propósito. E, curiosamente, isso agora nessa nova geração, né, está muito mais aflorado, né? Eles já chegam com propósitos muito bem definidos. Mas aí a gente mudou, esse foi assim, tem até eu vi aqui algumas pessoas entrando que participaram, inclusive, desse evento, né? Inclusive uma consultora, que foi a Lu, que está aí, que eu vi também, que nos ajudou nesse processo de perfil, porque a gente sempre vê para os outros. E aí, no fundo, o que a gente entendeu é que, assim, que para uma empresa ter um propósito valoroso, ela precisa ter pessoas valorosas ali. Ela precisa ter pessoas que sentem isso muito mais do que verbalizam, né? Então, acho que para tentar... Mas, Álvaro, não conta tudo. Não conta tudo, que tem mais 2 blocos. Olha, definitivamente a gente teve uma aula, tá? Não sei de vocês, acabamos de ter uma aula. Eber, você vai ter que superar essa aula, eu tenho certeza aí que você tem muitas coisas para nos contar. Ele que é uma pessoa que trabalha com várias empresas como consultor, vê o propósito de várias empresas e trabalha com propósito para empresas. Então, assim, é um grande desafio, né, Eber? Conta pra gente como é que foi essa história a sua história aí de encontrar esse propósito, de se conectar com o propósito dessas empresas. Conta um pouco pra gente aí. Olha, veja bem, você sabe que uma das coisas que eu ouvindo o Daniel falando, né, o Álvaro falando, e eu me lembrei muito que eu tive um problema sério, que foi meu primeiro emprego. Eu adorei meu primeiro emprego. Sabe por quê? Porque no primeiro emprego eu aprendi a empreender e a brincar. Já pensou? Um jovem de 15 anos brincando, né? Brincar com aeromodelo, brincar com tudo que eu achava legal na época, né? Então eu via que o empreender era algo muito legal. Puxa, eu gosto de estar aqui, os clientes gostavam, brincavam, competiam, né? Eu acho que isso me fez essa trajetória toda de a cada ano buscar. Eu lembro que eu fui atrás para tentar ser o primeiro provedor de internet aqui de Cuiabá. Eu ia ter quebrado a cara, né? Porque é um setor altamente tecnológico, mas o desejo de servir, né? E de querer estar próximo brincando de certa forma, né? Fazendo aquilo que você gosta, isso é uma coisa muito boa. Eu tenho trabalhado que o propósito é um motivo hoje, veja bem, é um motivo hoje para ter uma esperança no amanhã, né? Então, ter um motivo hoje para ter uma esperança no amanhã, ela acaba sendo algo do coração, algo emocional, né? Então, nós construímos durante a nossa vida, em minha trajetória também como empreendedor, eu me acho empreendedor porque eu já fui intraempreendedor, já trabalhei muito numa organização, dediquei, e nessa organização eu fiz muita coisa, eu fiquei tanto tempo na organização porque eu conseguia empreender lá dentro. Se eu não ficasse, talvez eu não tivesse essa oportunidade de empreender, talvez não ficasse tanto tempo lá, mas isso me fez uma pessoa saudável, de acreditar que eu não posso ter medo das coisas e enfrentar. E esse lance de você estar junto, de servir, tem a ver com os nossos valores, né? Ao ter mais maturidade, ao acompanhar também, nós vamos observando quais são os nossos valores, o que importa de fato para a gente, né? O que interessa para a gente. E hoje em dia a gente fala que é difícil se interessar por tantas coisas, né? Então, o que nos interessa hoje é cuidar dos nossos valores. Então, entre nossos valores e a visão, existe uma ponte, e essa ponte é o propósito, né? Então,
eu tendo nossa equipe, entendendo nossa equipe, ouvindo a nossa equipe, como o Daniel comentou, olha, a minha equipe, ela gosta, deseja e tal, ela sente a importância de atuar com esse projeto, com esse valor, com essa ética, também você tem a visão lá na frente, né? E o propósito é justamente esse caminho, né? Que nos mostra essa relação. E eu tenho me pautado muito por isso. Ao estar presente, né? Os meus clientes são uma extensão da minha empresa. Eu não tenho como trabalhar sem estar ali conectado com meus clientes. Então, não é um cliente que comprou e foi embora. Eu acho que todo o trabalho de consultoria, assessoria que você tem, você acaba fidelizando muito com o cliente, você fica com ele um determinado período de tempo, e isso acaba você também se apaixonando, se envolvendo. Então, você está viajando, você está lembrando do Grupo Massa, você está viajando, você está lembrando da Soul. Ou seja, você tem uma relação de que não acaba nunca, sempre você vai estar pensando em como ajudar e como servir. Eu vinculo muito esse propósito, eu encontrei o propósito ao acreditar que eu preciso servir. Tá? Como é que eu posso servir? Do jeito, usando as minhas habilidades, usando as minhas competências, meu core, né? A meu core competence, aquilo que eu identifiquei que eu tenho que as pessoas valorizam. Ao identificar o que as pessoas valorizam, ao perceber que eu sou útil para o mercado e o desejo de servir, isso também vem. Quando o Álvaro falou assim, o professor, né? Talvez a carreira mais nova para mim é ser professor. Mas você veja bem, quando eu comecei a dar aulas em MBAs e tal, hoje o pessoal me chama como mais professor, né? Porque o conhecimento é sempre uma atividade que me gratifica, né? Todo mundo que ligar, seja na hora que for, eu vou querer conversar e bater papo, né? E crescer junto, né? Então, os valores são os elementos que hoje nos ajudam a fortalecer cada vez mais o nosso propósito. Agora, lembrando que a palavra propósito, na verdade, é um valor multidimensional, né? Ela é tridimensional, né? Você não pode pensar no propósito apenas como o hoje, né? Não, é aquilo que eu falei para vocês, é um motivo hoje, mas para mim ter esperança no amanhã, né? Lógico que tem que fazer alguma coisa para mim acreditar que o amanhã vai ser melhor que o hoje, né? Fantástico, Éber. Eu acho assim, né? A gente não programa muito, mas a gente conecta todas as partes, assim, porque a gente faz realmente com tudo com muito carinho aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês. Mas agora eu quero fazer uma pausa antes de ir para o próximo toque, para mostrar para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Assim como todos aqui têm um propósito, né, para sua empresa, eu queria deixar aqui para vocês o propósito do Capitalismo Consciente para que vocês conheçam, né, que nós existimos para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos em negócios no Brasil. Então, se vocês olharem um pouquinho para todos os propósitos que foram pautados aqui, né, seja agregar valor para melhorar o mundo, evolução das pessoas, todos esses propósitos de todas essas empresas, eles têm um objetivo realmente, como o Álvaro comentou, né, de olhar para todas as partes, né, de olhar para o mundo, né, de pensar em todos os envolvidos, né, e isso também é um dos pilares do Capitalismo Consciente, que é orientação para stakeholder, que também vai estar aí em um dos nossos toques ao longo do ano de 2022. E para você que está agora no desktop, tá? Não façam isso no celular, tá? Tem um QR Code aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais do movimento Capitalismo Consciente. Então, quem quiser já acessar, ter aí o site, né? Conhecer um pouquinho mais aí sobre o Capitalismo Consciente, é só direcionar a sua câmera para você poder aí ter salvo o site do Capitalismo Consciente e começar aí essa trajetória de aprendizado. E também eu gostaria de dizer para vocês que hoje nós teremos aí uma surpresa ao final deste talk, então fiquem até o final conosco. E eu quero apresentar uma das formas que nós temos de vocês se tornarem, de vocês estarem participando desse movimento de forma mais ativa, que é sendo embaixador, né? A gente tem aí os embaixadores nível 1, 2 e 3, que
que são níveis onde você tem vários tipos de contrapartida. Aqui tem as contrapartidas do embaixador nível 1, que você não tem que pagar nada para ser embaixador, e você tem vários benefícios, né? Com formações, cursos gratuitos, acesso ao app, tem a revista Zine Consciente todos os meses, enfim, tem desconto em livros, você tem vários benefícios só sendo um aliado do movimento como embaixador nível 1. Então, se você apontar a câmera aí agora, e eu recomendo fortemente, porque eu tenho uma surpresa até o final desse talk, né? Que você mire aí sua câmera e já comece a se cadastrar para ser embaixador do capitalismo consciente e vir conosco, nos apoiar nesse movimento que tem muito para crescer e agregar aí para os negócios no Mato Grosso. Opa, quase que eu coloquei aqui o nosso a minha surpresa que vai ficar para o final. Deixa eu tirar aqui. Aí, muito bem. E agora a gente vai para o próximo tópico, porque nós falamos aqui um pouco sobre a história, sobre o conceito, sobre o que é o capitalismo consciente, né? Essas várias visões, mas muito se questiona, né? Tipo, o que isso beneficia a empresa, né? Muitas vezes o empreendedor, né, o empresário, até mesmo o profissional líder, né, ele se questiona, mas por que eu tenho que ter um propósito consciente? Desculpa, um propósito maior. Por que eu tenho que ter um propósito maior? Né, o que isso vai beneficiar a empresa? Como é que vai impactar a empresa? Eu quero começar com você, Daniel. Como que você vê o reflexo, os impactos para dentro do seu negócio, tendo um propósito maior? Bom, vou pedir licença para o Álvaro aqui pegar um conceito muito utilizado aí no meio publicitário, que para mim, são as duas coisas fundamentais, né? Que é seguidores e engajamento. Eu acho que, só trazendo isso para o mundo real, né? Mundo físico. Quando você consegue ter um time de colaboradores, um time e clientes que te seguem, que olham para você com admiração, com respeito, com carinho, e você também tem ali pessoas que fazem aquilo com amor, que estão felizes no trabalho, a gente pode imaginar o resultado que isso gera também no bolso, né, no final do mês. Então, eu acho que a grande questão é isso, você trabalhar com pessoas alegres, motivadas, felizes, e também ter clientes que olham para você com admiração, com respeito, com carinho, e também queiram estar próximo de você o tempo todo. Isso aumenta a tua recompra, o índice de satisfação do cliente, enfim, acho que a gente entra num círculo virtuoso em que ele só gera benefícios, inclusive resultados melhores. Então, tem até uma pesquisa aí do Pedro Paro, que foi baseada aí no livro do Raj Sisodia, né, que fala é um dos pais do capitalismo consciente no mundo, que ele mostra lá e faz uma comparação das melhores empresas, as empresas humanizadas no Brasil, que estão listadas em bolsa, e comparado com as outras empresas de bolsa também no Brasil, que não usam não tem essa cultura da humanização, do capitalismo consciente, enfim. E é impressionante a diferença que se vê de resultado, de lucratividade, de pesquisa de satisfação, entre as empresas que têm esse olhar mais humano, mais olhando para o todo, né? Então, eu acho que é isso. Você, através de engajamento, de um grupo de seguidores que te olham com admiração, você cria um círculo virtuoso, inclusive gera resultados melhores. Daniel, mas eu vou te cutucar aqui. Não é só cliente feliz, funcionário feliz, cliente feliz, né? Não é só isso que gera lucro para a empresa, né? Então, quando a gente fala de impacto, tem outras coisas. Quais outros benefícios, quais outros impactos você consegue sentir que esse propósito gera dentro da sua empresa e que também ajuda nos impactos do negócio em si? Né? Quando, por exemplo, a gente fala aí do turnover, né? Do tempo que os funcionários estão, com a qualidade dos fornecedores, enfim, a gente tem aí uma gama de coisas para ser abordado. Quais outros impactos que a gente pode visualizar? Acho que a gente impacta diretamente na cultura, né, Karine? E acho que quando a gente fala de cultura, tem aquela frase, o pessoal fala que é do Peter Drucker, né? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, se você tem uma cultura que tem esse olhar consciente e gera esse engajamento, gera essa fidelização, gera recompra,
com certeza, tem impacto em vários indicadores, né? Quanto a gente gasta hoje para trazer um funcionário novo? Custo de contratação, tipo, o custo de treinar essa pessoa durante um tempo para ela estar pronta para ir para um salão de venda ou para sua atividade administrativa que seja. Tudo isso é um custo que a gente muitas vezes não para fazer conta, né? Então, o absenteísmo, né? Pessoas ali que não estão felizes no trabalho, começa a faltar, começa a ter algumas doenças físicas aí, né? E o custo dessa ausência também, né? Quanto vale isso dentro da sua empresa? Então, quando a gente tem esse ambiente mais saudável, a gente minimiza todos esses impactos e o resultado final sempre é muito positivo. Maravilha. Álvaro, eu sei que você tem diversos projetos, mas a gente não vai entrar aqui exclusivamente nessas ações, esses projetos, muitos deles sustentáveis, sociais, outros ambientais. Me fala, como é que você vê os benefícios de ter um propósito, né? O impacto de ter um propósito para o seu negócio? Hoje são muitos, né? Apesar de tudo, acima de tudo hoje, a gente está começando a viver a onda dessa nova conduta, né? Inclusive, principalmente no mercado de trabalho. Hoje a gente está aqui falando de capitalismo consciente, né? Esses conceitos são, na minha visão, fundamentais para um negócio ser sustentável. Mas talvez a palavrinha que o pessoal está mais, ou a sigla, né, que o pessoal está mais acostumado, que está familiarizado, que virou a bola da vez hoje, são os ESGs, né? E hoje uma empresa que não performa bem nesses indicadores, né, que envolvem essa responsabilidade, essa conduta social, sustentável, ambiental, enfim, ela não acessa os melhores fundos, ela não consegue fornecer para os principais contratantes, né? Isso virou condição de contrato, tá? Então, assim, até do ponto de vista mais racional, mais duro, né? Hoje é extremamente lucrativo para uma empresa seguir essa boa conduta. Outro ponto, um outro agregador, é que, aí voltando para aquele, como eu disse, eu vou deixar essa parte mais professor Eber, e só fazendo uma correção, ele falou que professor é a minha profissão, de todas as minhas atribuições é a mais recente, né? Quando eu conheci ele há muitos anos, né, quem nos apresentou foi o nosso amigo comum, Sérgio Adib Raj, e ele ainda não dava aula formalmente, mas ele já era um professor, né? Então, por isso que eu chamei de professor. Opa, alguém abriu o áudio aí. Pessoal, isso. Então, a gente saindo um pouco desse conceito, de novo, mais técnico, importante, lucrativo, número, né? DRE, última linha do balanço, que é fundamental para essas empresas hoje, para toda empresa, eu acho que tem um atributo até que é muito legal, que é como as amizades, né? As pessoas se unem pelas afinidades que têm, né? Então, quando a gente desenvolve qualidade na gente, né, a gente atrai pessoas que têm aquela qualidade, ou que valorizam aquelas qualidades. E o nosso meio fica melhor, né? A gente começa a compartilhar propósito. Então, com as empresas é igual. Quando as empresas começam a cultuar esses valores, a praticar esses valores, a admirar esses valores, outras empresas que compartilham, né, se aproximam. Essas afinidades, elas também se afloram nas relações corporativas, né? Trazendo para um caminho mais prático, né? A gente trabalha muito, apesar de ser um setor muito atacado, né? E por uma pequena parcela dele, a gente trabalha muito para as empresas ligadas ao agronegócio, tá? E lá atrás, essas empresas, como clientes nossos, foram nos influenciaram muito a desenvolver, a olhar, a fazer essa reflexão, porque elas já começavam a dar sinais. Olha, se vocês não entenderem isso, não compartilharem esse valor com a gente, vocês não vão continuar caminhando com a gente no futuro. E assim, nós estamos falando de empresas que podemos até trazer para a realidade mato-grossense mesmo,
A gente está falando de empresas aqui que trabalham com a produção de alimentos, por exemplo, e que performam em primeiro lugar no Forest 500, como o caso da Marge agora, ou no Forest Footprint Disclosure lá. Praticamente todas elas têm uma grande parte da sua iniciativa voltada a melhorar as comunidades onde elas se inserem, né? A melhorar o ambiente de trabalho, a respeitar aqueles indivíduos que trabalham ali. O Daniel falou muito bem, um profissional motivado, e aí até faço uma parte aqui, para mim o bom profissional é aquele que se motiva pelo que ele faz, né? Não pelo que fazem por ele, né? E esse profissional motivado, ele pode produzir performance bruta, né, na ponta lá do KPI, 50%, 60%, 70% mais na função. Além disso, isso vira lucro, né? Que é eu até falo, o lucro é o ovo e a galinha, né, do negócio. A empresa precisa do lucro para conseguir prover melhorias, mas ela também precisa prover essas melhorias para chegar no lucro, né? Então a gente está nesse bom círculo, né? Mas os benefícios hoje, se eu fosse falar isso aqui para o negócio, são brutais, né? Eu não vejo mais, sinceramente, nos próximos 10, 20 anos, eu não vejo mais corporações assim de sucesso estruturadas sem um comprometimento com ESG, sabe? Não vejo. Álvaro, eu vou pegar esse gancho seu aqui. Eu posso pegar esse gancho seu aqui? Por favor. Você falou assim, nos próximos 10, 15 anos, eu já olho nos 3 anos. Você já está falando 10, 15, eu estou falando mais antes um pouquinho. Eu quero pegar esse gancho para o Eber, que tem um propósito aí que está conectado com o futuro, né? Inspirar empresas e empresários a construírem seu futuro. Eber, fala pra gente, assim, conta pra gente como é que como é que você vê esse impacto, a gente está falando aqui de benefícios, impactos para a empresa, porque muita gente fala assim, porque não é imediato, né? Na maioria das vezes não é imediato, né? O reflexo desse propósito. Como é que a gente tem que administrar esse pensamento de estar ciente de que é importante de ter um propósito e que isso é no longo prazo? E pensar que esse longo prazo, uma hora chega, como muita coisa chega, e que a gente tem que estar preparado, né? Então, se a gente se guiar por um propósito, é a gente estar preparado para as mudanças do mercado também, né? Então, traz para a gente um pouquinho disso. Então, eu acredito muito ainda que nós temos que pensar que o impacto do propósito nas nossas organizações, eles têm aquele caráter que eu te falei, tridimensional. Então, enquanto você tem o propósito como uma missão, ele também é um processo, ele é uma jornada, porque você falar o que eu hoje consigo realizar 100% do meu propósito, eu vou estar enganando, né? Mas, ao mesmo tempo, ao saber o que eu desejo fazer, né, eu vou também buscar uma trajetória. Então, o propósito, além dele ser uma característica forte da minha presença hoje, por que eu tenho hoje a empresa, por que eu trabalho, ele é um motivador para que um processo venha chegar numa visão, né, para alcançar uma visão. Ou seja, então a gente não pode falar nunca que eu tenho um propósito e esquecer só o propósito na janela, na parede, né? Vou colocar na parede da nossa sala. Então, ele não vai ter sentido nenhum. Ele tem que ser um processo que a gente vai construindo e chegando mais perto dele. Assim também, eu entendo que o propósito ele é sustentável, ele tem que ser sustentável. O sustentável aí não é no sentido de sustentabilidade, mas um propósito ele tem que ter um conceito de ser sustentável a partir do momento que ele consiga ser mensurado, que ele consiga ser percebido. Vou te dar um exemplo. É importante que eu tenha uma medição da minha empresa se aumentou ou não o nível de satisfação dos meus clientes, se aumentou o meu share, a percepção de marca, o meu goodwill, né? Vamos pensar assim, o valor da minha marca hoje ela é melhor se essa representação econômico-financeira, de valor econômico, né, que é o chamado goodwill, a minha empresa vale mais hoje do que antes, né? Tudo isso, o propósito, a determinação do propósito, ela vai ser essa diretriz, sabe? Dar o foco. Qual que é o campo de batalha que interessa para a nossa organização?
o campo de batalha que eu estou brigando. Eu quero ajudar quem? Quando a nossa organização fala assim, que quer contribuir com empresas que alarguem sua visão de futuro, né, que desafiem o futuro, eu estou falando, eu estou num campo de que o que tem hoje não está bom. O que tem hoje é muita coisa do passado. E o futuro? Vamos conversar sobre o futuro. Então, às vezes, as pessoas não gostam de conversar o futuro. Tem medo do futuro, acham que o futuro é incerto. Nós estamos num ano de campanha eleitoral. Agora você vai falar assim, qual que é o futuro nosso para 2023? Não sei, tem raro quem sabe. Então, isso talvez nos inspira a conversar e trazer as pessoas para dialogar sobre isso, né? Fazer qual que é a realidade nossa. Então, eu entendo que os impactos na organização, primeiro, é na geração de valor econômico. Tá? Ele vai ter um valor econômico. Por que o valor econômico vai ser impactante? Porque você vai ter aquilo que o Daniel falou, pessoas alegres, pessoas motivadas, pessoas que atendem bem o cliente, pessoas que valorizam os processos, que querem estar na empresa, não querem deixar a empresa. Todas as etapas vão contribuir para que lá no final a gente perceba que nós temos uma vantagem competitiva frente à concorrência, porque a nossa organização pauta, tem princípios, né? Tem valores bem claros, esses valores trazem para a nossa cultura organizacional. E aquilo que a gente observa de difícil, você não cria o valor colocando na parede, né? Você cria o valor tendo atitudes, pegando na mão. É o exemplo do meu pai, é o exemplo da minha mãe, é o exemplo do meu irmão, é o exemplo da minha irmã, da minha esposa. É o cada um ao lado, na minha empresa, com o meu colaborador, com o meu gerente, com o meu supervisor, estando do lado dele e ajudando na percepção de que viver juntos é bom, né? Que viver juntos é gratificante, a gente possa conseguir olhar lá para frente e fazer uma trajetória feliz. E se der para brincar, ainda seria melhor ainda, né? Portanto, eu entendo que o impacto ele é crucial do ponto de vista de marca, né? A gente tem que ter a percepção e todo mundo quer estar presente, quer trabalhar, tem uma causa, né? Uma marca que a gente ama, né? Uma love mark aí, em termos de discussão. É algo que é de dentro para fora e de fora para dentro, então, né? Então, vai acontecendo, é recíproco, né? E para a gente ir, assim, finalizando, para a gente ir para a terceira parte desse talk, mas, assim, rapidamente para a gente concluir, o que eu queria falar com vocês? Essa percepção de lucratividade é sempre algo que impera, né? E que o empreendedor, ele fica ali, tá, mas o que eu ganho com isso, né? Como que isso realmente pode me ajudar a tomar decisões, né? Como que eu vou orientar a minha empresa, vou tomar decisões, eu vou direcionar meu negócio para um propósito? Porque normalmente a gente está acostumado ao quê? A tomar decisões para aquilo que é mais lucrativo. Mas eu sempre digo que a gente não é que a gente vai deixar de ir para o caminho que não é lucrativo, mas o que nos vai orientar é o propósito. Aí eu quero saber de vocês, eu quero trazer a percepção de vocês, né? Como é que é direcionar o negócio? Tomar decisões baseadas em um propósito, algo maior, né? E não só o lucro, porque o lucro pelo lucro, ele só beneficia quem é o dono, mas quando a gente olha para o propósito maior, que é algo que é muito maior, e a gente já conversou sobre isso, impacta todos os envolvidos, né? Funcionários, colaboradores, clientes, fornecedores, investidores, a comunidade local, né? Como que é tomar decisões, orientar o negócio baseado em propósito? Daniel, começa com você. Acho que foi dito aqui hoje, mas trazendo outras palavras, acho que começa a gente não olhando para o negócio, olhando para o lucro. Acho que o lucro é consequência. Se a gente trazer uma visão de DRE, por exemplo, o que é o lucro, né? É a receita menos a despesa. Se eu quero melhorar o meu lucro, eu tenho que olhar para onde? Ou para melhorar a minha receita, ou para melhorar a minha despesa, né? Diminuir a minha despesa. Então, como que eu mexo no lucro? Olhando para outras coisas. Então, acho que quando a gente olha para o propósito, a gente tem que entender que, assim, o propósito é a bússola. Todas as decisões que são tomadas dentro da organização, eu tenho que olhar para o meu propósito, faz sentido ou não faz sentido? É coerente ou não é coerente? Então, até porque hoje, por exemplo, a gente está são 300 colaboradores dentro do grupo. A gente não toma todas as decisões, né? Hoje a gente está num modelo de autogestão, onde a gente está terceirizando as decisões para outras pessoas, outras
Até o consultor de vendas hoje tem muita autonomia que antes não tinha, porque a gente está com essa cultura mais clara, nosso propósito muito definido, muito claro. Então, o próprio consultor de vendas, que é o que está na ponta ali direto com o cliente, ele olha para aquela informação, faz sentido, não faz sentido, e decide. Se ele tiver certo ou se estiver errado, depois a gente vai discutir sobre isso. Mas ter a clareza desse propósito é a bússola e é o norteador para todas as decisões que a gente toma, seja eu, seja meus diretores, meus gerentes ou meu consultor de vendas. Então, acho que isso é fundamental. Lucro é resultado e a gente tem que atuar nas causas. E as causas isso, vão ser orientadas e baseadas no nosso propósito. Tem um cara que sobressaiu muito aí nesse período de pandemia, né? O mundo deu uma virada do avesso. Ficou, acho que, mais evidente esse nosso papel de que nós não estamos sozinhos no mundo, eu tenho que olhar além do meu umbigo, porque nós somos seres globais, e a gente é interconectado. Um vírus que começou lá na China com poucas pessoas, de repente tomou conta do mundo e todo mundo tendo que olhar para o mesmo problema para resolver, né? Então, acho que isso ampliou muito a nossa percepção de que somos seres globais interligados. E aí, tem um cara que sobressaiu muito nesse período, que foi o Simon Sinek. Acho que ele tem um livro que fala Comece pelo Porquê, né? Tem uma teoria dele que chama The Golden Circle, que é o círculo dourado, onde ele mostra lá que a maioria das empresas começa de fora para dentro. Eles falam assim, o que eu faço, como eu faço, e o dentro é por que eu faço. E o correto seria a gente começar falando por que eu faço, né? Então, e a maioria das empresas não se comunicam dessa forma. E aí, ele dá muito exemplo da Apple, né? Que a Apple é o grande exemplo de como que ela fala, qual o propósito dela, que é desafiar o status quo, e a partir disso ele desenvolve software de produtos e as pessoas têm a ânsia por comprar. Diferente de outras empresas que falam, cara, eu fabrico computadores de altíssima qualidade, quer comprar? Então, isso muda completamente. O Álvaro pode até falar muito melhor do que eu sobre isso, pensa na estratégia ali de comunicação, mas o comece pelo porquê acho que faz todo sentido. E deixa aí essa dica aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Eu ouvi hoje uma que eu acho que complementa isso que você falou, que diz: quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então, os desafios, né? Aquilo que a gente passa no dia a dia enquanto empreendedor, né? Direcionador de negócio, né? Os caminhos que a gente vai seguir, o porquê é essa bússola que o Daniel falou, que eu ia falar que era guia, mas você falou melhor, bússola, e que vai ajudar aí sempre a gente seguir o melhor caminho que é para a empresa e para o todo, né? Uma concepção aí do que é ganha, 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 todo mundo ganhando, todo mundo crescendo, todo mundo se desenvolvendo, né? Álvaro, nesse contexto, como que é tomar decisões baseadas no propósito? Vocês estão falar aqui junto, né? Depois do Daniel e do Weber aí, eles levantam cada bola, né? Eu fico até arrepiado aqui querendo participar, porque o Daniel agora me puxa a Apple, né, cara? Pô, um cara de comunicação, a marca mais valiosa do mundo, eu sou apaixonado do modelo. É a primeira viagem, quando eu juntei dinheiro, a primeira viagem que eu fiz, eu fui conhecer a Apple, eu não fui conhecer em outro lugar, né? E por isso, por conta de propósito, né? Bom, então a pergunta específica sobre a tomada de decisão com base no propósito do negócio. Isso é importantíssimo. E o Daniel já deu a chave. Não é o líder único que toma a decisão, todo mundo toma. E aí eu vou trazer um pouco para o lado de cá. A gente está falando, a gente falou aqui de propósito, de missão, de visão, a gente falou de valores e tal, mas a gente precisa conceituar um pouco isso, porque, infelizmente, né, acho que o processo está amadurecendo, mas a escola de gestão brasileira ela foca muito em aspectos financeiros, operacionais, mas pouco num aspecto importantíssimo que é a comunicação. Uma observação que eu estava fazendo num trabalho, um mestrado que eu tinha começado, que a gente não tem marcas brasileiras conhecidas ou admiradas, desejadas em outros países, né, fora no mundo. A gente tem grandes empresas brasileiras, né, de commodities, a gente tem uma atuação gigantesca do Brasil em vários outros mercados, mas a gente não tem uma marca. Se você pegar o 3G, a Ambev, né, por exemplo, a gente consome a Budweiser aqui no Brasil, a marca conhecida, desejada,
mas ninguém do mundo consome ou deseja a Skol, que é a marca de produto mais valiosa no Brasil. Muito disso porque os gestores não sabem trabalhar muito bem com comunicação, né? Pegando aí a deixa do Daniel em relação à Apple, né? A primeira coisa que o Steve Jobs fez quando ele voltou, né? Acho que vocês vão saber mais ou menos o trecho, o John Sculley, que ele levou, que era o CEO da Pepsi, ele leva para ser o CEO da Apple, passa um tempo, eles afastam, eles tiram o Steve Jobs da empresa, e aqui só fazendo uma outra parte, o Steve Jobs, né? Que é também, de novo, no que o Daniel falou, ele não sabia soldar uma placa, ele não sabia escrever uma linha de programação, né? O grande expertise dele era a gente, era entender comportamento, era isso. Ele definiu esse propósito de desafiar o status quo. E ele fez o que fez, né? Então, assim, o expertise mais valioso que um gestor pode ter, acho que essa é a prova, é conhecer gente, sabe? É focar em gente, né? E não só nas tecnologias. As tecnologias mudam, elas são importantes, né? A parte de finanças, ok. Hoje a inteligência artificial está fazendo uma boa gestão financeira já, né? E então, assim, a missão, a visão, os valores, o propósito, elas são uma ferramenta de comunicação. Isso é importante a gente ter consciência disso. Para que ela serve? Para a unificação da comunicação dentro do ambiente corporativo. E até para a seleção das pessoas que estão ali. Para que aquelas pessoas saibam claramente para onde aquela empresa vai, como aquela empresa vai, até para elas poderem decidir livremente se elas querem continuar naquele barco, né? Imagina uma empresa onde a única diretriz que eu dou para os funcionários é o faturamento, por exemplo, é a venda, né? E cada um vendendo do jeito que quer, com os valores que entendem que são... Essa empresa vai virar ela não vai ser sustentável, vai virar uma grande confusão, né? Ela não vai ter padrão. E aí, a gente falando de marca, né? A marca ela representa previsibilidade. Até para uma empresa inovadora, como o caso da Apple, é um instrumento de lembrança para o cérebro entender o que é previsível daquele negócio. Por isso que ele volta. Marca é para isso. Aí, quando a gente fala dessa tomada de decisão e desse alinhamento dentro da empresa, o que eu estou dizendo assim, para toda a equipe, e essa comunicação precisa ser contínua, constante e clara, para onde esse negócio vai, por que esse negócio vai e como que ele vai. Então, às vezes entram alguns profissionais na minha sala que trabalham comigo e me fazem algumas perguntas, né, para compartilhar, e aí eu brinco com ele, cara, você já fez um checklist? Faz o checklist da nossa missão, da nossa visão, do nosso propósito, e se todos os nossos valores estão contemplados na decisão que você está tomando. Se está, cara, dificilmente eu vou ter algo a contribuir. Então, vamos tentar tomar essa decisão com base nisso. E é interessante, outro ponto que o Daniel falou, a gente pode rediscutir isso lá na frente, mas até que a gente rediscuta, isso precisa ser implementado, isso precisa ser uniforme, isso precisa ser o engajamento físico, ali, humano, precisa acontecer. E para terminar, eu só ressaltar um princípio que é um princípio até constitucional para a gestão pública, né? O artigo 37 da Constituição, ele fala em alguns princípios, alguns pilares da boa gestão, e um deles é o princípio da impessoalidade, né? Eu nunca conheci um gestor público que soubesse de fato o que isso significava, né? Mas isso também é importante na gestão privada. Porque os fundadores, eles imprimem muito no propósito do negócio. Isso é um fato, né? Lá no início eu ouvia muito assim, a empresa é a cara do dono, né? E não tem como isso ser diferente. Ok, os líderes influem muito. Mas nós somos finitos, nós somos temporais, né? Nós humanos. Às vezes não, né? Uma das grandes sinergias que eu tenho com o meu negócio é que eu sei que eu vou parar ali, né? Daqui a pouco. O meu negócio vai continuar tocando esse propósito que a gente compartilha e que, se possível, eternamente. Então, o que significa esse princípio? É quando eu tomo as decisões, ou quando aqueles gestores, ou quando os profissionais tomam as decisões partindo dos valores, dos objetivos do negócio. Quando eu ponho esse crachá, eu não falo por mim, eu falo pela marca que eu represento, né? E aí os valores da marca precisam estar acima dos meus. Isso é muito importante. Isso é ser um bom colaborador. E mais que seja acionista, se você for um executivo, você é um colaborador desse negócio. E aí você fala para ele, por ele. Para a gente concluir essa sua fala, eu entendo assim,
tomar decisões é você pensar, se eu tomar essa decisão, ela vai me ajudar a alcançar, a chegar mais próximo do meu propósito, né? Então, se eu fizer isso, se eu partir para esse lado, vai me ajudar a alcançar o meu propósito, a chegar mais rápido no meu propósito? Então, se a gente tiver essa mentalidade, esse pensamento, a gente vai estar sempre andando e crescendo cada vez mais. Eu quero partir para finalizar com você, Eber. Tá vendo? Olha, tá vendo? Tá difícil, né? Mas me conta, né? Você que, óbvio, né? Todos aqui lidam com várias empresas, mas você tem aí um que é mais de consultor, né? Então, assim, você vê muitas empresas tomando decisões difíceis, né? Como é que é? Tanto para você quanto empreendedor, mas você vendo como é que é tomar decisões aí baseado no propósito, tendo como bússola o propósito. Olha, veja bem, o propósito, de fato, ele é aquilo que a gente chama de value driving, né? Ou seja, ele é uma entrada, é a forma como a gente atrai, por exemplo, a talentos para a nossa organização. Então, se eu fosse fazer uma contratação hoje, por exemplo, eu ia perguntar para o candidato, olha, o que você sabe fazer de bom, né, e que você gosta, me mostra aí, escreve aí, o que você gosta, né? Ia fazer uma segunda pergunta para ele. O que você sabe da minha empresa? O que você sabe em termos da minha empresa? O que aquela empresa faz que te trouxe até aqui? Okay? Então, veja bem, o que ele sabe, né? O que ele sabe fazer, uma competência que eu vou valorizar muito, eu vou precisar dessa competência para o meu business, né? Para desenvolver o meu business, mas também o fato, o quanto ele está interessado e quanto que a minha empresa conseguiu interessar para ele. Então, se você pensar que, ao ter um propósito, ao ter uma causa que eu defendo, um princípio que a minha equipe fala e todo mundo gosta, isso extrapola a nossa organização, ela vai, com certeza, trazer grandes ganhos. Então, tomar decisão a partir de um propósito, para mim, está muito claro. É definir o campo de batalha. O que eu não quero ser? Né? O que eu não quero ser, eu já tirei fora. Ao definir o que eu não quero ser, eu vou encontrar as competências que eu tenho hoje e aquelas que eu não tenho e trabalhar competências, recursos para que eu possa trilhar. E por isso que a gente chama do propósito também como uma jornada. Né? Eu estou a caminho, né? Estou em construção para que eu possa alcançar uma visão diferenciada. Então, o propósito de pendurado na parede, para mim, não serve, como eu disse anteriormente. Então, essa discussão de tomar decisão também tem a ver com esse alinhamento da equipe, o alinhamento da direção, com o alinhamento dos clientes do mercado. A orientação de mercado ela é muito importante, porque mudou o cenário. Eu lembro, antigamente, as monografias, os trabalhos de conclusão de curso, todo mundo começava assim, tendo em vista a globalização, face à globalização. Tendo em vista a globalização. Agora é a seguinte, tendo em vista a pandemia de 2020, tendo em face a pandemia de 2020, o cenário mudou, as relações são diferentes, nossos valores também deram uma impactada enorme, valores pessoais, valores organizacionais, e adaptar esse contexto dentro das organizações, criar uma nova cultura, criar uma cultura do home office, por exemplo, ela não é simples, não. Todo negócio cabe no home office, né? Quem quer voltar, quem quer sair do home office, mas o propósito, ele é claramente, para mim, quando a gente conversa muito sobre o propósito, a gente está alinhando as expectativas, a gente está alinhando também a nossa motivação em prol da nossa organização, mas, sobretudo, uma satisfação coletiva. O propósito é a somatória de tudo para gerar uma satisfação coletiva. Quando todos acreditam, o time vence, né? Que dirá o Flamengo e o nosso Atlético Mineiro aí, né? Gente, que talk é esse? Maravilhoso. A gente está partindo agora para começar a responder o chat. Vocês podem estar deixando aí as perguntas de vocês. Lucas, você traz para mim daí as perguntas que tiveram aí no chat. Enquanto isso, eu quero compartilhar uma tela bem rapidinho com vocês para falar sobre quem ficou até agora, né?
Vamos lá, a gente vai ter um sorteio deste livro, Capitalismo Consciente, Como Libertar o Espírito Heróico dos Negócios, justamente aí para motivar vocês, né, a aprender mais sobre o nosso movimento, os pilares que envolve, sobre propósito maior e qual é a condição? É se tornar embaixador e concorrer ao livro. Então, você é aquele QR Code, vou voltar aqui, o QR Code, esse QR Code escaneia, vai lá agora, já se inscreve rapidinho, tá? Você pode escolher entre embaixador 1, 2 ou 3, né? Fica à vontade, mas se inscreve, se cadastra lá agora, e aí você vai concorrer, tá? Eu vou... o sorteio vai ser amanhã, a gente vai fazer ao vivo, vai pegar todo mundo que se inscreveu no dia de hoje, só quem se inscreveu no dia de hoje, tá? Amanhã ao vivo não, lá nos stories do Instagram, meio-dia, eu vou postar fazendo o sorteio junto com a matriz desse livro, apenas para as pessoas que se tornaram embaixadores hoje, tá? E aí a gente vai estar entrando em contato por e-mail, para você, com quem foi sorteado, para estar entregando na sua residência, no seu local de trabalho, aí, esse super livro. Todo mundo escaneou aí o QR Code? Vou voltar aqui. Aqui, ó, o Instagram. Quem ainda não está no Instagram do Capitalismo Consciente Cuiabá, só escrever Capitalismo Consciente Cuiabá ou CC_MT_Cuiabá. Você vai encontrar o nosso canal. Vai lá daí para acompanhar a gente e ver aí quem que foi o grande sorteado. Vamos parar aqui. O que nós temos aqui? A Suelen está falando aqui, as decisões baseadas no propósito universal tomam decisões sem pessoalidades. Muito bem. Eu vi aqui que alguém falou sobre a parte prática. Deixa eu ver aqui rapidinho. Quais as principais ações práticas que traduzem o propósito nas empresas? Como fazer perceber o propósito nas organizações? Eu queria só acrescentar que o segundo talk será justamente transformar propósito em ação. Então, a gente vai aprofundar sobre essas questões mais sensíveis, né? Tipo assim, que nem hoje eu dei uma entrevista falando assim, tá, é lindo! Mas como que é na prática vivenciar isso, né? E eu acho que é um desafio da maioria. Quem de vocês três quer responder essa pergunta? E falar um pouquinho sobre ações práticas. Daniel, Álvaro, Ever. Deixar o professor, né? Veja bem, uma das questões práticas que eu tenho observado é a implementação de uma ferramenta chamada Código Cultural. O que é o código cultural? É você criar dentro da organização algo que todo mundo, quem entrou agora, conheça o que nós acreditamos. Tá? Ao criar o código cultural e desenvolver o código cultural dentro da nossa organização, nós estamos promovendo aquilo que o Daniel falou, que o Álvaro falou, que é a cultura. Né? A cultura precisa ser desenvolvida também. Tá? E a pessoa que está chegando no nosso trabalho, a gente não consegue envolvê-la nessa cultura, é necessário apresentar. Então, uma ferramenta simples chamada Código Cultural. O que esse código mostra? Mostra os nossos valores, o que nós acreditamos, né? A essência da nossa organização. E não estou falando um livro não de 45 páginas, não. Tá? Estou falando algo bem, né? Um PowerPoint de 5 slides, 6 slides, já ajuda muito a organização. Eu acredito que as pessoas, elas trabalham. Existe a relação emocional, o racional e a ação. O racional, emocional e a ação, essa relação, o emocional está no coração. Né? Se a gente entende a causa, meu amigo, ninguém segura a ação, tudo bem? Às vezes o racional nos atrapalha, mas o emocional, pegou o emocional, eu acredito na empresa, eu acredito nas pessoas que trabalham nessa empresa, eu sei por que ela existe, eu sei o que ela está trabalhando, então isso gera uma fidelização muito maior. Eu acredito que a gente começa por aí. Karine, se eu puder contribuir um pouquinho... Com certeza. Uma ferramenta super importante que poucas empresas valorizam é o processo de integração. É a entrada desse colaborador dentro do negócio. É ali que você começa esse processo de alinhamento de expectativas, de alinhamento cultural, mindset. Se você
olha para esse processo de uma forma, com mais atenção, com mais carinho, com mais cuidado, é impossível você chegar, trazer alguém e já botar ele direto para atuação. Impossível. Aqui, por exemplo, nosso processo de integração dura 3 meses. A gente tem 1 mês de sala de aula, depois tem mais 2 meses de prática, para depois a gente promover a pessoa e ele ir, né, para o mercado e ele ir com mais liberdade. Mas a gente valoriza tanto isso que o nosso processo é super complexo. Complexo no sentido da gente apresentar a empresa do avesso para essa pessoa nesse período e a partir daí ela tem um nível de consciência muito maior e tem muita gente que não fica nesse período mesmo, né? Que a gente já identifica, não tem compatibilidade, acaba saindo, mas você gastou muito menos tempo, muito menos energia, né? E depois que alinhou, se passou no processo de período de aprovação, aí, os primeiros 45, 90 dias, vai embora. Nosso índice de turnover depois disso é muito menor. Daniel, aproveitando o gancho aí que você falou desse onboarding, né, dos colaboradores, e como é que é feito quando os colaboradores são antigos, né? Tem já algumas perguntas aqui no chat, está falando só de colaboradores novos, mas e colaboradores antigos, como é que a gente engaja? Inclusive, terceiro toque de propósito é sobre engajar, né? Então, não entregue tudo, Daniel. Vou deixar vocês um pouquinho na expectativa. Como que é lá na Grupo Matos? Fala pra gente. A gente precisa ter alguns movimentos ao longo do ano, né, que valorizem essa cultura, esse nosso jeito de fazer as coisas. A gente foca muito nas lideranças, então as lideranças a gente tem um contato muito próximo, fala com elas o tempo todo, treinamento, desenvolvimento o ano inteiro, mas a gente entende que também tem que falar com todo o grupo, né, e a gente tem algumas convenções que a gente faz ao longo do ano, a gente chama de energização, né, para a gente voltar lá, falar com todo mundo, a gente volta lá do nosso propósito, e aí faz várias dinâmicas. Então, na prática, a gente precisa ter vários movimentos ao longo do ano para relembrar as pessoas por que a gente faz o que a gente faz, né? Então, a integração, sim, é fundamental, mas a gente tem que ter essas pílulas pontuais ao longo do ano, pelo menos 2 vezes no ano, no mínimo, com todo o grupo, para a gente estar relembrando o porquê que a gente faz o que a gente faz, e a gente não se perder ao longo do caminho, né? Então, isso pode ser feito dessa forma, ou você pode criar núcleos, né, de algumas pessoas de várias áreas diferentes participando desse núcleo, e esse núcleo é o responsável e o guardião disso para a empresa inteira, né? Então, você começa a dividir responsabilidade, divide autoridade, e as pessoas, né, se sentem motivadas, engajadas por estar participando de algo tão relevante. Acho que tem várias formas de se fazer, cada um tem que se adaptar melhor ao teu negócio, ao tamanho do seu negócio também, mas o importante é isso, é dar frequência a esse entendimento, né, da nossa essência e do nosso propósito. Eu vou partindo se eu puder aqui. também fazer uma Claro. contribuiçãozinha nisso, porque o Weber falou muito bem da cultura organizacional, né, da importância de estar claro, o Daniel falou da integração, que é fundamental, e tem um ponto antes, que também é importantíssimo isso fazer parte, que é a seleção, né? Às vezes a gente seleciona profissionais por algumas habilidades, mas a gente esquece de procurar afinidade com o propósito, com os valores e tal. Então, às vezes, já aconteceu de eu identificar excelentes profissionais, mas que não tinham sinergia com o modelo do negócio. E aí a gente já conseguia, na seleção, filtrar. Isso melhora a performance de integração, isso melhora a performance de turnover, melhora tudo. E um recurso prático também muito interessante, que eu observei em várias empresas que tinham boa performance em boa disseminação de cultura organizacional, os diálogos, né? Algumas vezes chamamos de diálogos de sustentabilidade, outras chamamos de diálogos culturais. O que é isso? É uma frequência onde os profissionais, seja para o departamento, para a unidade, eles se reúnem e eles trazem, né, eles são motivados a um tema, e eles trazem situações, e ali é como se fosse um estudo de caso, é uma aplicação desse conhecimento teórico, né, cultural, que a empresa estabeleceu na prática. Então, assim, em determinada situação, qual seria o melhor caminho? Então, esses diálogos constantes também são muito bons, porque, além de tudo, eles fomentam a troca, e a gente sabe, né? A gente aprende 20% quando ouve, 50% quando escreve, e 200% quando ensina, né?
Fantástico, né? Eu vou só finalizar aqui. A gente tem mais algumas perguntas. Quem quiser enviar as perguntas depois, eu posso estar coletando junto com os speakers, tenho certeza que eles vão estar respondendo. Mas eu queria falar para vocês que os 4 pilares do capitalismo consciente, eles não são só os 4 pilares, eles se conectam e são justamente o que dá vida a tudo isso que esses líderes estão nos trazendo. A Giane perguntou justamente como é que é trabalhar a cultura nas empresas diante dessa visão. E é impossível falar de propósito sem falar de líderes conscientes. Nós estamos aqui, uma cultura consciente, que é o que eles estão nos mostrando aqui, que é o que eles estão fazendo, inspirando dentro dos negócios, né? E a orientação para stakeholders, pensando aí em todos os que são impactados direta ou indiretamente, né? Então, trabalhar a cultura da empresa precisa ter um propósito, precisa ter líderes conscientes que vão aí inspirar uma cultura consciente, criar esta cultura consciente dentro da empresa. Pessoal, eu quero concluir esse talk agora, tirando uma foto com todo mundo. Quem quiser abrir agora as janelinhas, vamos tirar aqui para a gente colocar no Instagram, e aí todo mundo estar lá conosco. Vamos visualizar. Gabriel, você consegue tirar para mim essa foto? Consigo, Karina, sim. você conserta eu aí, porque eu tô no hospital, tá? Gente, eu vou só ajustar a câmera, enquanto isso vocês abrem de vocês. Não vai caber todo mundo. Não vai caber. Nós somos 83, eu não faço a menor ideia de Não saiam ainda, tudo. vamos tirar uma foto bem bonitinha, todo mundo com o coraçãozinho, palminhas, porque os nossos speakers merecem. Então, gente, eu vou pedir só para a gente fazer essa foto faseada, tá? Senão eu não vou conseguir tirar. Eu vou ter 4 fotos para tirar. Então, vai lá, primeira. Vamos lá. Primeira foto, sorriam. Foi. Espera aí que agora eu vou salvar a foto aqui. Só um instante, gente. Beleza, vamos para a segunda. Fiquem aí, gente. Não saiam, não. 3, 2, 1. Foi. Pronto, o resto tá tudo de câmera fechada. Aí agora não dá para sair. Então, quem tá de câmera aberta já saiu. Então tá ótimo. Daniel, Álvaro, Eber, meu, assim, indescritível meu agradecimento, porque realmente vocês foram maravilhosos, contribuíram imensamente. Não sei nem escrever o tamanho do carinho, né, dessa abertura que vocês deram para todos que estão aqui. Muito obrigada de coração. Espero que vocês estejam sempre conosco, participando e unindo com a gente aqui nesse movimento que é o capitalismo consciente. Obrigada de verdade. Aline, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre esse assunto tão relevante aí no mundo dos negócios. Agradecer a participação, pelo convite, e tem algumas pessoas do Grupo Matos aqui também, quero deixar um beijo. Obrigado. Grupo Matos é sempre em peso, né? Isso que é engajar. O pessoal participa. Obrigado, gente. Eu também quero agradecer muito, foi sempre uma honra assim, estar com vocês, um aprendizado muito grande. É muito bom saber que você está liderando esse movimento aqui, Karine. Acho que a gente está super bem liderado, bem conduzido, e uma característica dos bons líderes é sempre uma equipe de primeira, né? E o pessoal que você está juntando nesse movimento aqui é excepcional, né? Então, também mandar um abração para os amigos, para todo mundo que assistiu a gente, e pena que dura pouco, né? A vontade da gente ficar conversando a noite toda. Obrigada, Álvaro. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela participação, pela Karine, pelo movimento e um novo jeito de fazer negócio, não é isso? Exatamente. Pensando assim, um novo jeito de fazer negócio, no modo consciente, transformar as nossas organizações, dar um caráter para essa nossa organização, um sentido para que essa nossa organização, que a gente possa mudar aquele jeito brasileiro nosso de ganhar em tudo, né? Mas ter uma preocupação aí sustentável, cada vez mais humana também, né? A gente não pode fugir desse laço. Muito obrigado pela oportunidade, para mim é uma satisfação enorme estar com vocês todos aqui, com esses líderes também. Muito obrigado, Karine. Obrigada, Eber. Quer encerrar, Gabriel? Se me permite, eu gostaria de agradecer imensamente a toda a equipe da regional filial de Cuiabá, do Capitalismo Consciente.
Vocês fazem um trabalho fantástico. É um orgulho ver o capitalismo consciente sendo conduzido por vocês na região. Aos nossos palestrantes, muito obrigado. Foi uma verdadeira aula hoje. E a todos e todas que nos escutam, se alguma coisa fez sentido em tudo que vocês ouviram hoje, é porque vocês precisam fazer parte do nosso ecossistema. Então, fica o meu mais sincero convite para que vocês entrem no movimento do capitalismo consciente e comecem a se nutrir com conteúdos, eventos e inspiração que a gente promove. Tá bom? Eu vou encerrar aqui o nosso evento, agradecendo a todas e todas, desejando um ótimo descanso, que vocês se cuidem e, se Deus quiser, no próximo Talk Consciente estaremos juntos e juntas. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.